Oi gente, tudo bom com vocês? Chegou a hora da gente fazer a atualização do desafio 1001 livros para ler antes de morrer. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, não tá entendendo nada, volte algumas casas. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos vídeos da playlist. Não sei nem se eu fiz uma playlist para esse desafio, mas enfim, se eu não fiz, vou fazer e vou deixar ali. No que consiste esse desafio aqui? A gente simplesmente vai fazendo essas leituras, vai completando essa lista, sem data, sem um prazo determinado, um desafio muito tranquilo de ser feito, especialmente porque são leituras que nós aqui neste canal particularmente gostamos muito, que são clássicos. E a cada 6 meses eu volto aqui para fazer a atualização do que eu li que contém aqui neste livro. E gente, eu tava fazendo a listinha, me preparando para esse vídeo e foi coisa pra caramba! No primeiro semestre foram 5 livros, nesse segundo semestre foram 8. 8 leituras que estão aqui, bastante coisa, e a gente vai falar sobre isso agora. Eu abri o segundo semestre de clássicos, então lendo Doutor Fausto, do Thomas Mann. Nesse livro a gente conhece a história do compositor alemão Adrian Leverkuhn, uma história que é contada pelo seu amigo Serenus, um narrador muito controverso, que levanta muitas suspeitas, e é ele que vai contar pra gente a história desse jovem que faz um pacto com o diabo. Então esse livro traz pra gente um pacto fáustico, né? Que remete aí à lenda alemã que conta a história do Dr. Fausto, um homem que teria feito um pacto com o diabo em troca de sucesso, benefícios, enfim. Nesse livro, Thomas Mann faz um paralelo, né? A gente vai acompanhando a vida do Adrian Leverkuhn e é como se, através da vida dele, a gente acompanhasse o passar dos anos no entre guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos na Alemanha, os acontecimentos no mundo. Um livro cheio de referências, cheio de diálogos incríveis, uma leitura muito exigente, mas como eu costumo sempre dizer, que exige bastante do leitor, mas que recompensa muito também. Uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, tive uma experiência incrível com o Dr. Fausto, fazia muito tempo que eu não engatava um final assim com tanta vontade de concluir o livro. As últimas 150, 200 páginas de Dr. Fausto são incríveis, não dá pra largar, ele prende o leitor assim de um jeito. Foi um reencontro pra mim, Dr. Fausto, porque eu já tinha lido mais ou menos 2, 3 anos atrás Morte em Veneza dele, eu não tinha gostado, então eu dei uma nova chance para Thomas Mann, me surpreendi, gostei muito dessa leitura e é um grande candidato à melhor leitura de 2020. Depois veio outro livro incrível, A Angústia, do Graciliano Ramos, meu primeiro contato com esse autor, e ele já me venceu no nocaute. Eu não sei nem se eu tenho palavras para descrever esse livro, vou tentar, de verdade. A gente conhece o Luiz da Silva, um homem muito simples, que se apaixona por uma moça e ele sofre uma desilusão amorosa e a partir daí ele entra numa verdadeira angústia e a gente vai acompanhando ele nesse processo interno de tentar se recuperar, de tentar recuperar aquela mulher de algum jeito. E é um poço sem fundo, assim, que a gente vai entrando com ele. E o que o autor faz nesse livro é uma coisa fora do normal, assim. É um livro, dá pra dizer que é um livro perfeito, ele fecha um ciclo perfeitamente. O final explica o início, ele consegue fazer o link perfeito das duas pontas. E a impressão que dá é que quando a gente termina, a gente não identifica que aquele é o final e que o início é o início. Ele faz uma coisa só, eu não vou conseguir expressar em palavras pra vocês têm que ler esse livro. Nossa, foi uma gratíssima surpresa que eu tive em 2020. E então eu conheci Frankenstein, da Mary Shelley, foi também uma ótima leitura que eu fiz, gostei muito, gente, aquele tipo de livro que eu sempre falo aqui, que em algum momento da vida a gente tem que fazer essa leitura, e chegou o meu momento de Frankenstein nesse segundo semestre, gostei muito, fiquei muito impressionada pela escrita dessa autora, principalmente por saber que ela escreveu Frankenstein tão jovem,
e conseguir expor tanto e denunciar tanto através daquele monstro, né? Entre muitas aspas, todo fragmentado, e o tanto que ele nos ensinou uma história gótica, né? Pesada em alguns momentos, mas muito bonita. Fiz também a leitura da Dobradinha de Machado de Assis, né? Que os 2 livros constam ali no livrão, 1001 livros para ler antes de morrer. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. As histórias muito conhecidas, né? Acho que não preciso nem explicar muito. Dom Casmurro traz pra gente história de ciúme, de traição ou não, né? Esse triângulo aí, esse relacionamento entre Bentinho, Capitu e Escobar. E aqui a gente traz uma narrativa de um defunto, né? As Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o Brás Cubas contando pra gente a partir da morte dele, né? Traçando toda a sua vida pra gente. Essa escrita incrível de Machado de Assis. É até difícil tentar falar sobre ele, parece que não há nada que se acrescentar, né? A gente, no fim, só se delicia de ter a oportunidade de fazer a leitura dos livros dele, e eu gostei muito. É difícil eu escolher um favorito aqui entre os 2, mas eu acho que eu pendo um pouquinho mais para Dom Casmurro pela polêmica, pela dúvida, pela polêmica mesmo, pela treta. Fiz a leitura também de A História Secreta de Dona Tarte. Eu me surpreendi, eu não sabia que Dona Tarte estava também nesse livro aqui. Depois que eu concluí, fui dar uma pesquisada, enfim, e vi que estava ali. Eu tenho dela aqui em casa o Pintacilgo, mas comecei fazendo a leitura por A História Secreta. Gostei muito desse livro, gente. A história de um rapaz que tranca a faculdade na Califórnia, vai para o interior, um lugar muito frio nos Estados Unidos. Ele consegue uma bolsa de estudos numa escola de estudantes de elite, estudantes que têm disciplinas mais eruditas, voltadas à cultura, à arte, enfim. Aí ele consegue entrar numa turma muito seleta, com um professor muito requisitado, para estudar grego antigo. E ali é uma turma muito reduzida, são 5 alunos, se eu não me engano. E a gente vai acompanhando esses estudantes, sabendo que num determinado momento um deles vai morrer. Isso a gente descobre logo no início do livro. Um deles vai morrer e todos os outros vão estar envolvidos nesse crime. É um livro que tem um pezinho ali nas Bacantes de Eurípides, uma leitura que eu quero fazer também em breve, para fazer esse link aí com a História Secreta. Gostei muito, li muito rápido, não consegui desgrudar, mas achei a escrita dela super elegante. Um livro que tem muitas referências de leitura, de cultura, de mitologia, tudo isso que a gente gosta muito aqui, né? Quem também tá ali nesse desafio é Ulisses, do James Joyce, esse grande clássico do século XX, que me acompanhou aí de janeiro a dezembro. Vocês já estão careca de saber que eu já falei um monte sobre ele aqui, uma das minhas melhores leituras desse ano. E para encerrar essa minha lista de 8 livros lidos desse desafio, A Cabana do Pai Tomás. Eu tenho muitas ressalvas para esse livro, é uma grande pena, na verdade, porque ele é um livro que tem tudo para ser bonito, emocionante, chocante. Ele realmente choca em muitos momentos, tem cenas muito bonitas, emocionantes. A história é sobre o pai Tomás, um escravo que vive numa situação, entre muitas aspas, né, confortável na fazenda onde ele vive, bem tratado, enfim. Ele precisa ser vendido pelo seu dono e ele acaba indo parar nas mãos de um outro dono que o maltrata, enfim. É um escravo cristão, né? Ele se submete ao regime da escravidão, não pela escravidão em si, mas pelo seu amor a Deus e pela fé de que está tudo dentro dos planos de Deus, né? A gente falando assim parece ser uma história bonita, enfim, mas o que peca aí pra mim é a construção dessa história. Além do pai Tomás, essa história tem alguns núcleos assim com outros personagens, né? E essas histórias se entrelaçam de alguma forma, e é justamente a construção dessas histórias, desses personagens, dos diálogos que conseguiu me distrair completamente do tema principal do livro. O livro não conseguiu me tocar, não conseguiu me emocionar, porque eu fiquei assim,
Eu fiz a leitura braba muitas vezes porque eu queria me conectar com aquela história, mas eu não conseguia. A escrita é muito simplória, os diálogos são muito simples, muito rasos. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem muito por cima, assim, né? A criança alva e loura, com pele branca e cachos amarelados, corre aos pulos em direção ao pai, joga os seus braços ao redor do seu pescoço, chora com soluços e diz: eu amo papai, eu amo papai. Ai, gente, sinceramente, pra mim não dá. É muito simplório, muito novelão, assim. E foi realmente uma pena, mas enfim, não tô aqui pra falar especificamente sobre esse livro, só queria deixar esse registro. É um livro que eu sei que ele tem a sua importância na história, e acredito que só por isso e pelo tema que ele levanta, ele realmente merece estar ali. E é um estilo, né? Um estilo a gente precisa respeitar, tem muita gente que gosta, gosto é gosto e tem pra todo mundo, né? Então é isso, foram as minhas 8 leituras concluídas que constam nos 1001 livros para ler antes de morrer. Me digam vocês se vocês conseguem acompanhar esse desafio, vocês fazem também? Muita gente na internet faz com a gente, então tá facinho. Talvez o livro não seja tão fácil de encontrar, mas a lista desse livro, o desafio mesmo, tá na internet, é facinho. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por me acompanhar até aqui nessa atualização de desafio. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.